O empresário Carlo Gância acaba de lançar Lula e Piero Gância no Grande Prêmio da Vida. O livro narra a trajetória de seus pais, que foram protagonistas da ascensão do automobilismo no Brasil. Uma trajetória que é também um retrato de época. Toda a biografia é sobre o biografado, mas também sobre o seu contexto histórico. De que maneira Lula e Piero Gância falam também das relações entre Brasil e Itália? Nós chegamos depois da guerra. Nós chegamos aqui, daqui 20 dias, Kika, minha irmã e eu, fazemos 70 anos de Brasil. Nós chegamos em 53. Então, um contexto totalmente diferente daquele do imigrante que lá atrás. Piero e Lula tinham vivido numa Turim muito triste, porque viveram a guerra, 5 anos de guerra. Meu pai estava no exército italiano, mas depois do armistício, quando a Itália depôs Mussolini e fez com que mudasse de lado e, portanto, foi contra os alemães, meu pai foi prisioneiro dos alemães e fugiu durante o bombardeio, porque ele estava para ser mandado para um campo de trabalho na Alemanha. Minha mãe era filha do prefeito de Turim e resolveu ficar com o pai no centro de Turim. Turim sendo, junto a Milão, a cidade mais industrial da Itália e sede da Fiat e de toda essa indústria pesada, foi muito bombardeada. Então meus pais resolveram vir para a América do Sul. Meu pai veio conosco, a Kika e eu com quase 3, a Kika com 1 ano e pouco, de avião, com a babá. E minha mãe com o meu tio vieram de automóvel, saíram de Montevidéu e vieram para São Paulo. Naquela época, havia um trecho de 20 quilômetros fora de Montevidéu que era asfaltado. Vindo só encontrar asfalto, uma faixa grande em Sorocaba, 6 dias depois. Meu pai começou a correr com 39 anos de idade e se tornou o primeiro campeão brasileiro de automobilismo da história, porque até aquela época não havia, em 62, não havia campeonatos brasileiros. A primeira corrida foi muito curioso, como é que o fato fortuito que se criou. O motorista estava nos levando com uma Alfa Romeo, que meu pai tinha, para o dentista, e bateu na Rua Bela Sintra, aqui em São Paulo. O carro foi levado para uma oficina no Brás, que era um antro de italianos e de apaixonados por automobilismo. E que fizeram a cabeça do meu pai. E meu pai se deixou fazer a cabeça porque minha mãe tinha ido para a Itália quando morreu meu avô. Correu a primeira corrida em dupla com o Celso Lara Barberis. Chegaram em quinto nas 12 horas de Interlagos de 62. Minha mãe voltou e deu-lhe um esporro fenomenal. Mas o que é isso? Você é louco? Correndo de automóvel com 39 anos, você tem 3 filhos. E aí a coisa enveredou por assim, aos trancos e barrancos, porque essas coisas nunca são lineares. A gente conta de modo linear, mas os soluços, os tropeções são sempre grandes. Mas aí ela se apaixonou pelo automobilismo, começou a seguir as corridas, a fazer o boxe do meu pai, e aí depois ela correu. Fizeram uma corrida de mulheres, ela correu, foi bastante bem, depois correu mais umas vezes, até que em 66, meu pai, o ano que ele foi campeão brasileiro, ele venceu a primeira prova em Brasília e minha mãe chegou em quinto. Mas com quem ela estava correndo? Porque aí é que as coisas ficam engraçadas. Aquele mesmo motorista que estava nos levando para o dentista e que bateu o cárter, ele correu em dupla com a minha mãe, porque meu pai queria que ele guiasse bem e fosse seguro para levar os filhos para a escola.